Do Jovem Cast, hoje estamos aqui começando mais um episódio e assim como prometido semana passada, nós estamos começando hoje com 2 roxinhos conhecidos pelo distrito da SIC. Gente, eu vou parar de falar um pouquinho agora, porque eu gostaria que elas se apresentassem, falassem o nome de vocês, qual ministério vocês participam, qual igreja vocês frequentam. Agora é com vocês, gente. Bom, então, meu nome é Vitória. Eu sou aqui da igreja do SIC, faço parte dos jovens, faço parte dos desbravadores também, foi o que me aproximou da igreja. E é isso, ainda tô procurando novos ministérios também pra entrar. Amém. Vai anotando, Amém. Simone, vai anotando. Tá ela anotado. Quer conhecer. Depois disso aqui, ó, todo mundo, entra aqui. Tá anotado, hein? Eu sou a Simone, né? Todos me conhecem. E Todos te conhecem. Eu sou a diretora, eu sou a diretora da comunicação. Eu sou a distrital da Escola Sabatina, né, aqui do distrito da SIC, frequento a SIC também, e eu sou professora dos adolescentes, e eu sou uma adolescente. Eita, né? Glória! Eu tenho a minha camiseta da identidade que a gente ganhou lá na Adore 2025. Assim, tudo bem, né, gente? A gente acredita. A gente favor. sabe. Por favor. Em Jesus todos nós devemos ser como as pessoas pequeninos, né? Mas... Se ela se sente, sabe, né? Não, se você se sente assim, tenha certeza na sua vida, tá tudo bem. É isso que importa. Sim, a gente acredita também. E quando eu tô com os aventureiros, eu sou uma aventureira também, né? Tô aqui certo, com um lenço, apresentando os aventureiros. Quem somos também. nós pra falar que não? Bom, gente, a gente tem aí um tema muito interessante para tratar hoje, que a gente foi estudando ao longo da semana. Mas antes de tudo, já que você tocou sobre o assunto de ser uma aventureira, estamos chegando aí numa data muito especial. Neste sábado, nós comemoramos o Dia Mundial da Criança Adventista e também dos aventureiros, né? Exatamente. Simone, se você quiser mandar aí um recado para os aventureiros, fica à vontade, pode mandar um beijo para eles, falar o que você esteja, sentindo no seu coração por fazer parte desse ministério, por ser uma das eu não tenho crianças. Frequentado os aventureiros, né? Mas eles sempre me convidam para estar com eles, para os acampamentos, que eu sou bem doida, né? Tia doida lá, tô sempre com eles. Capaz, a gente nem percebeu isso. Agora eles sabe que a Simone é doida. Agora eles me chamam para segurança, né? Mas eu tô lá cantando com eles, estou sempre me divertindo. Então eu quero mandar um beijo especial para os aventureiros do distrito da SIC, mas especial ao meu clube, né, que é o Servos do Rei. Um beijo grande para todos eles, para a diretoria também, que são uma bênção dentro da igreja e que cuidam tão bem das nossas crianças. Amém. Tarinha, quer mandar um recado para as crianças do nosso distrito, para as crianças aí adventistas? Bom, eu sou desbravadora, mas antes de ser desbravadora tem que ser aventureiro, então... Um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe muitos desbravadores do clube de vocês, os aventureiros. Mas, depois dos 10 anos, gente, vai lá pro clube de desbravadores que a gente espera vocês. Tá fazendo marketing, né? Tá certo. Ela já é uma não tem desbravador, se não tiver aventureiro, tem que ter, já coloca como aprendiz do cargo. Ela não quer compartilhar de novos cargos, Simone? Bem vai isso. anotar. Lá vai. Lá vai eu na igreja dar recado. Agora, de fato, gente, pra gente entrar nesse assunto de verdadeiros adoradores, que é o tema que a lição trouxe, antes da gente, de fato, aprender sobre como é ser um verdadeiro adorador, a gente precisa fazer uma coisa básica que todo adorador deve ter, que é o quê? A nossa oração. Vamos fazer uma oração para que a gente convide Jesus para estar aqui nesse momento, que nada do que a gente venha falar seja de encontro com o que a gente quer, mas sim com o que Jesus quer. Vitorinha, você faz essa oração pra gente? Você tá muito comunicativa hoje, vamos lá. Tô muito agradecida. Oremos, então. Senhor, quero pedir a tua presença aqui, o teu Santo Espírito, para que as nossas palavras sejam para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que essa lição, que esse podcast, Senhor, seja cada vez mais para incentivar os nossos jovens a estar em comunhão com você todos os dias, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando vocês viram lá o tema verdadeiros adoradores, quando vocês viram ali o texto bíblico que estava lá em João 4, quando vocês viram a tirinha que, gente, como estava escrita a tirinha dessa vez, né? Caramba, quanta informação que tinha. Mas quando vocês viram tudo isso, quando vocês leram ali, o que vocês imaginaram que a lição estaria falando?
Bom, na verdade, quando eu vi o textinho lá de João, lá, eu já lembrei, né? Sim. Porque a gente história também muito teve... conhecida, E teve, né? há pouco tempo atrás, teve o estudo de João, né? Daí eu já lembrei já da mulher de Samaria, do poço da água viva, assim. Eu já sabia que ia falar sobre isso, ainda mais com o título, né? Verdadeiros adoradores. Então, eu já imaginei que seria uma pegada mais pra isso, de adorar em espírito e verdade, né? Que a gente fala, mas a gente não reconhece o que é tudo isso, né? Sim. Simone, o que você imaginou? Eu, na verdade, como eu tinha estudado, né, com os adolescentes, a primeira lição do trimestre falava sobre o testemunho em comum. E era da samaritana. Então, assim, essa parte de verdadeiros adoradores mexeu muito comigo. Porque traz, assim, esse resgate que nós temos que ter de adoração, né, e que a gente acaba esquecendo. E lembrando também que ela foi uma testemunha em comum. Realmente, como era né? Exatamente, como era o título da nossa lição do primeiro trimestre, sabe? Era, na verdade, a lição do segundo trimestre, é a primeira lição que nós estudamos e era sobre isso, sobre um testemunho em comum, que ela foi uma pessoa que, mesmo com os pecados dela ali revelados a todos, né? Porque ela era uma pessoa que não escondia, né? Sim. Tudo que ela passou, todo o que mundo ela estava lá viveu, todos sabiam. os pecados dela. E mesmo assim, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Ir para a vila dela e falar do testemunho que ela viveu ali naquele momento do poço. E ela deixou ali o jarro dela para trás, porque ela iria voltar ali, né? E ela falou com o povo dela ali, porque o povo que a julgava. Né? E foi muito interessante essa parte quando eu estudei com eles e tive o privilégio, né, de estar estudando essa lição com eles e agora estar estudando também com os jovens, assim. Então é uma outra pegada aqui, mas... E a lição é muito diferente, né? Exatamente. A forma como a lição dos adolescentes ela aborda e a forma como a dos jovens aborda. Exatamente. Assim, gente, eu gosto muito mais a dos jovens, mais a dos adolescentes. Passa mais a nossa visão, sim, né? Passa a visão dos jovens. Mas a dos adolescentes é muito interessante. O adolescente é bacana também, porque eles estudam o espírito de profecia. Sim. Então, assim, a gente acaba tendo que ler o livro, né? Hoje eu trouxe o livro também aqui, que é o Libertador, que tá essa história no capítulo 19. Então, assim, muito interessante. E eu acabei tendo que ler, né, esse capítulo também, para a gente estar aqui falando e tentando, né, recapitular aqui essa lição dos jovens também. Eu acho muito interessante, né, a história da mulher de Samaria, porque após ela ter esse encontro com Jesus, a primeira coisa que ela fez foi contar para as outras pessoas toda aquela sabedoria que ela tinha partilhado. Quantas vezes nós não somos abençoados por Cristo e, ao invés de espalhar sobre o Evangelho, nós recuamos. A gente guarda pra si, né? E o mais legal, eu achei, dessa história, que falou até na lição, que foi muito rápido, né? O testemunho dela. Foi uma coisa, assim, foi de segundos, assim. A partir do momento que ela entendeu que era o Messias, ela já saiu gritando. Sim. E eu acho que falta muito disso de nós mesmos hoje, né? Cara, a partir do momento que a gente reconhece Cristo em nossa vida, a primeira coisa que a gente deveria fazer é falar sobre o amor dele. Isso, porque esse é o Messias. Essa é a forma de espalhar o Evangelho. O quanto essa lição ela não foi doce para a nossa alma, né? O quanto ela não mostrou de forma simples, com uma história, como nós devemos de fato adorar a Cristo. E também é interessante, é um ponto que deveríamos levantar, é que a mulher de Samaria, em alguns aspectos, ela tinha um entendimento um pouco equivocado sobre adoração. E gostaria de saber como que nós hoje podemos estar tendo esse pensamento equivocado também sobre o fato de adoração. Porque é uma palavra que ela pode ligar muitos pontos. E assim como a mulher de Samaria, ela já teve esse pré-julgamento, esse pensamento sobre essa palavra diferenciado, como que nós hoje podemos estar tendo eles também? Fica à vontade. Na verdade, o que eu pensei foi porque na lição diz, né, que ela perguntou até pra Jesus, tipo, por que um povo adora de um jeito e outro povo adora de outro? Mas quem que tá certo? Sim. Como se fosse uma maneira estritamente correta que você tivesse que adorar. E, na verdade, hoje em dia a gente acha muito isso, que, se eu não for pra igreja, sempre eu tô adorando errado. Ou se eu só fizer em casa, eu tô adorando certo. Acho que a gente tem uma visão, às vezes, muito, muito simples do que é o correto, muito... Sim, eu acho que nós jovens, nós esperamos muito, tipo assim, um guia. Tipo, você tem que fazer assim, assim, assado para seguir a Cristo. Mas não é assim que a vida funciona. Não é tão simples, né? Sim. Tipo, não é... Jesus não tá ali vendo o que você tá fazendo.
claro, né? Ele tá com a gente o tempo todo, Sim. mas ele não tá ali corrigindo. Ah, ela foi pro culto. Ah, ela foi pra escola sabatina hoje. Tá marcando numa listinha, feito. Checklist feito. do dia. Não é bem assim também. Eu vi como esse aspecto, assim, eu vejo assim, sobre a localização, né? Que tem que ter um lugar, né? Ali na lição eu até anotei aqui que tinha que ter um local específico, como o Monte Gerizim, que foi o que ela comentou, né? E também, enquanto Jesus disse que a adoração não estava limitada a um local específico, que está no capítulo 4, né, de João, lá na parte de 20 a 24, fala sobre isso, né? E também sobre a parte de ritualismo, essas coisas da gente... Eu até anotei aqui também... essa parte de música, de tradições, enfim, né, tá mais focado nisso, né, do que realmente aqui mesmo diz assim, aonde que a gente adora Jesus, né, onde que a gente adora Deus? A gente adora em qualquer lugar, não é verdade? Mas aqui nesse entendimento equivocado dela deveria ter um local, né? Deveria ter uma forma de adoração, que nem você comentou ali da lição, né? Que ela pergunta. Também fala sobre o foco na ação externa, né? O que ela estava vendo externamente, assim. Agora eu esqueci a palavra aqui de focos externos aqui que vão, enfim, esquece ali de enfatizar a importância, né, na atitude interna de como que realmente é você adorar ao Deus, né? O nosso Deus. E também anotei também na forma de limitada adoração de um local ou de um estilo, né? Tem que ter um local, tem que ter um estilo de adoração. É essa adoração que é a correta, não é aquela. Não né? existe só Quem uma, exatamente né? quem que está adorando de uma forma que é para eu te seguir, né? Isso que estava, acho que na cabeça dela estava meio, né? Não sei. Vagando um pouco exatamente. perdido, assim. O que está certo, o que não está, Eu né? acho que ela queria um roteiro, igual a gente tá querendo. Eu né? acho que, na realidade, é um medo que nós temos hoje. E é o medo que nos prende também de pregar o evangelho. Porque, querendo ou não, a gente sim prefere quando tem um roteiro pronto. A gente se prepara, a gente já está sabe o que ali, fazer, a gente sabe né? o que vai acontecer, então tá tudo bem. Mas quando entra numa área que foge da nossa zona de conforto, já não tá mais tudo bem. Já vem aquele nervosismo, aquele frio na barriga, já sobe aquilo, tipo, mas e se eu falar algo errado? E se eu falar algo que não é, que Até não vai parece bater? alguém que a gente conhece. E às vezes até eu acho assim, ó, que pode ser que por ter esse entendimento equivocado, às vezes a gente dá desculpa, né? Sim. Às vezes, eu não vou ali porque ali é assim, eu não vou lá porque lá é assado. Então, às vezes, nós mesmos nos sabotamos, entendeu? Colocamos obstáculos onde não existe, né? E, na verdade, a gente não quer seguir nada. A gente só acha assim, lá é assim, lá é assado. Não é verdade? Tem isso também, não sei, né? O que pode ter passado na cabeça dela. Sim. Mas que ela realmente estava vagando aí no que era certo, o que não era. E já que a gente está falando tanto sobre o que é certo e o que é errado, eu gostaria de comentar também sobre o motivo por qual a verdade e o Espírito são tão importantes para a verdadeira adoração. Porque, assim, nós podemos adorar a Cristo da forma como nós achamos que é correta, mas a verdade e o Espírito, elas estão ali para nos guiar, para nos mostrar qual é o real sentido de ser um verdadeiro adorador. Qual o nosso guia, o nosso roteiro que a gente tanto espera, na realidade é a verdade e o Espírito. E eu gostaria de saber, por que a verdade e o Espírito são tão importantes para a verdadeira adoração? Que, na verdade, eu acho que elas se complementam, né? Sim. Porque, às vezes, a gente pode até trazer a parte da verdade para os nossos hábitos. Então, tudo que a gente faz, eu acho que a gente crê numa verdade para nossa vida, uma moral. E acho que o Espírito vem trazer mais a parte religiosa, a parte da fé mesmo, que é o Espírito Santo. Então, acho que se a gente não tiver o Espírito Santo com a gente não tem como ser um verdadeiro adorador. Quem seremos nós, né? Quem seríamos nós, né? A Vitória já disse tudo, né? Que ali na parte da verdade revela a natureza de Deus, né? Guia na adoração. E o Espírito realmente é Ele que nos transforma, né? É Ele que faz com que nós tenhamos atitudes transformadoras, atitudes que antes eu fazia e agora não faço mais. Né? Eu acho que é isso, se complementam mesmo, né? Porque a gente
reconhece a verdade através da palavra de Deus, eu aceito, e acredito que é o Espírito Santo que faz com que eu aceite a verdade, né? Porque a gente ora para as pessoas, né? Eu dei estudo, mas não foi eu que levei, né, a pessoa ao arrependimento, ao batismo e tal. É o Espírito, né? É o Espírito que Mas ele conduziu, não nos convence né? da verdade. Exatamente, ele nos conduz. E graças ao nosso Deus que ele deixou o Espírito Santo sobre nós aqui e que nós temos essa oportunidade de transformação, né? Eu sempre falo muito para os adolescentes o que Deus fez na minha vida, entendeu? E eu não tenho vergonha de falar da minha transformação. E eu acho que a gente realmente deve testemunhar, assim como A mulher de né, ela não Samaria. tinha um nome, né? Nós conhecemos ela como mulher de Samaria ou mulher samaritana, né? Mas ela, indiferente do nome dela ou não, ela foi um testemunho. E ela foi transformada. Em pouco Amém. tempo, como Em a pouco Vitória já tempo. falou, né? Não sei, mas diz que foi... Foi eu não sei se nítido, né, foi a no livro transformação que eu li. dela. Eu não sei se foi no livro, onde é que eu li tanta coisa aqui. Mas diz que foi a maior conversa que Jesus teve para uma transformação ali, para um arrependimento, para um, né? Um bate-papo ali, foi a maior conversa que ele teve. Então, olha o privilégio dessa mulher de conversar com o próprio Jesus, né? De poder transformar a vida dela naquele momento e ela sair cheia do Espírito Santo, porque a gente não sai falando sem estar com o Espírito Santo, né? A gente não vai sair falando de Jesus do nada. O Espírito Santo com certeza estava com fala ela. aquilo que o coração está cheio. E eu fiquei feliz de estudar essa lição, porque Sim. veio um encontro assim de como eu, Simone, tenho adorado verdadeiramente a Deus. Né? Falo muito para os meus adolescentes, vamos buscar mais a Deus, vamos estudar mais a palavra de Deus. E nós não temos que guardar para nós, né? Nós temos que levar para as pessoas, né? A gente não guarda ali que nem ela. Ela saiu, já fez a primeira ação dela, a primeira ação missionária. Ela é um grande exemplo, né? Exatamente. Pra gente, porque às vezes a gente... É o que você falou, às vezes a gente não sabe como falar, fica com medo de testemunhar. E, gente, é uma coisa tão simples, às vezes, só falar do amor de Jesus, Sim. né? Sim. E ela foi uma missionária, maior missionária do que os próprios discípulos. Olha que testemunho, né? Então você fica Ela assim... converteu toda a comunidade dela, toda, né? Chamou pra né? perto Não de sei Cristo. quantas pessoas que eram, mas assim, só pelo fato de uma pessoa não conhecer, né, a verdade, de repente conheceu e foi levar para muita gente. Então foi uma transformação ali, um arrependimento e não estava com vergonha, né? Porque Jesus falou tudo, né? Os pecados dela ali, né? O que realmente ali naquele momento estava visível a olho nu ali para todos saberem, que todos já sabiam, né? De como era a vida dela. E ela ficou surpresa quando Deus revelou Parou aquilo. para conversar com ela. Exatamente. Sim, e Né? pra ela, assim, Incrível. foi tão impactante, né? Porque fala até Foi que um ato tão grandioso. pros discípulos levou mais tempo. Que Jesus não teve uma conversa tão longa com os discípulos e teve uma conversa muito longa com ela, mas Foi. teve um impacto diferente Foi. do que a conversa de Jesus com os discípulos. E eram eles que estavam ali sempre com ele. Eles sabiam que ele era o Messias, mas eles também não saíam gritando. A gente idealiza muito que quando formos transformados, vai ser um processo tão longo, mas muito, claro, depende Ou um o processo assim efeito que de você fica, transformação. nossa, agora eu estou transformado pelo Espírito Só Santo. que, gente, às vezes é só um pequeno estralo na nossa vida. E pronto. Uma música, Sim. algo que a gente nem, Sim. né, um Pequenos vídeo. detalhes do nosso dia a dia já nos transformam. E é interessante porque, pra mim, você se permitir ser transformado é um ato de coragem. Porque você é de uma forma. Mas a partir do momento que você tem esse primeiro contato com Deus, você se torna completamente diferente. E o que aconteceu de uma coisa a outra foi Jesus. Jesus chegou à sua vida. Eu acredito que essa mulher de Samaria, ela precisou de muita coragem. Pra, tipo assim, cara, Jesus falou comigo. E agora, mesmo que as outras pessoas lá fora, todas elas me julguem, eu vou pregar sobre a palavra. Eu vou falar sobre o amor dele. Porque se ele me transformou, ele também pode transformar as outras pessoas. E justamente coragem é a palavra da nossa rede semântica. Eu gostaria de conversar com vocês sobre ela. Coragem. Quando vocês leram assim essa palavra, quando vocês viram ela em destaque, querendo ou não, sobre a lição. Porque a lição está falando sobre uma história. E aí a gente para e a lição nos traz coragem. Uma pequena palavrinha que traz tantos significados.
O que vocês relacionaram? Se vocês relacionaram alguma palavra, algum acontecimento, alguma coisa, o que vocês imaginaram quando vocês viram essa palavra? Eu acho que coragem é muito forte, né? A gente acha que é uma coisa muito forte, mas também pode ser um ato muito simples, que nem ela saiu gritando, foi um ato de coragem, mas foi rápido. Se pararmos para pensar, foi acho algo que ela acho que ela não parou pra pensar, acho que ela só ficou extasiada com aquilo. E será que a gente às vezes não precisa fazer algo assim? Sem pensar, né? Sim. Porque eu pensei de primeira mão, eu pensei em coragem, eu pensei que você tem que ter confiança para aquilo que você tá fazendo, que você tem que ter confiança pra você ser corajoso. Mas é justamente o contrário, porque se você tá confiante, você não precisa de tanta coragem para fazer aquilo. Agora, se você tá inseguro com uma coisa, você precisa de muita coragem pra estar ali, pra fazer aquilo, né? É isso aí. Eu lembro, falou de coragem, eu já lembro daquele hino. Fortes, corajosos, nós seremos. Eu acho muito lindo esse hino, né? E a palavra coragem, é como a Vitória falou. Eu acredito que naquele momento ela não estava com coragem de ir falar, ela estava realmente determinada, né? Ela foi determinada a falar sobre Jesus, a falar daquele episódio que ela teve. Porque a gente sabe na lição, essa passagem é muito conhecida, né? Esse capítulo de João 4 que fala sobre ela. Ela foi num horário de muito calor, né? Era muito quente. E é interessante perguntar, tipo, por que ela foi naquele momento? Exatamente, porque as outras mulheres iam mais cedo, né? Exatamente. E o momento não estava tanto cedo. Ela tinha vergonha, tinha né? vergonha. E foi mais corajoso ainda dela sair gritando, né? Porque ela era muito julgada na comunidade dela. Exatamente. Todo mundo sabia o que a passado nela, né? A vida dela. Exatamente. Eu acredito que ela teve determinação, firmeza naquela situação que ela estava passando. Então, assim, realmente tá tudo ligado ali, né? Ela foi nesse horário, como eu falei, um horário que ela estava se escondendo, né? A gente pode falar assim, para não encontrar ninguém. E ela demorou ali para se ligar que estava ali um homem e que o homem trocou, né? Olhares com ela, conversa com ela, porque ele olhou para ela, né? Com o olhar de Jesus, né? Pensa como que deve ter sido, né? Para ela. Será que eu sairia gritando também? Eu Mas ela nem sabia quem ele era, né? Para ela, assim, uma pessoa, um homem falando com ela. Isso é interessante, porque nós conhecemos Jesus. Por mais que às vezes a gente esteja um pouco afastado da igreja e tudo, mas a gente sabe quem ele é. A gente sabe da tamanha... Isso. E ela ali não sabia. Não. Ela poderia já ter ouvido falar em algum momento, mas que ele viria, né? O Messias ainda viria. E ela fala ainda sobre isso. Mas ela estava frente a frente. Eu acho, pensar nisso pra mim é muito doido, porque é algo tão grandioso. Às vezes a gente passa por situações que a gente quer tanto que Jesus esteja ali com a gente fisicamente. Ele está com a gente, sim, mas fisicamente. A gente quer muito um Jesus pra gente abraçar, né? Pra gente estar ali, tocar e tudo mais. E ela estava ali com ele. Então, ele pediu água pra ela, né? Pensa. Sim, mas a pensão parece algo simples, foi, né? mas imagina Jesus te pedindo água. Né? Imagine. E ela que era tão tratada como uma mulher tão pecadora. Isso é muito grandioso. Muito, muito, muito. Meu coração... Eu gosto muito dessa história. Não tem como não falar. E ela não sabia, né? E ainda mais que ela não sabia, ela ainda sentia que era uma pessoa, um judeu vindo falar com uma samaritana. Então ela sentiu esse choque cultural também. E depois ainda ela foi descobrir que era o Messias. Então virou de uma coisa pra outra, assim, muito rápido pra ela. Deve ter sido uma sensação inexplicável. Muito grandioso. E, gente, ela pra mim é um exemplo de uma verdadeira adoradora. Eu acredito que eu não acredito, eu sei que existem muitas outras pessoas na Bíblia com relatos que a gente fala, tipo, cara, essa pessoa foi um verdadeiro adorador. De fato, essa pessoa adorou a Deus. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa história, porque ela é muito maravilhosa. O quanto hoje nós não somos julgados por alguns pecados que cometemos e achamos que aquilo vai nos destruir e não estamos mais dispostos a esperar um perdão de Cristo. Mas Ele está ali para nos perdoar a todo momento. E eu acho que essa lição, ela deixa isso tão explícito, tão de forma simples pra gente. Ela, para mim, é um verdadeiro exemplo de pessoa adoradora, de adoração a Cristo. Eu queria saber de vocês, quais são as verdadeiras características de um verdadeiro adorador de Cristo? Porque ali a história dela, a gente já reconhece qual é o motivo. Mas quais são as verdadeiras características de um adorador?
Olha, eu relacionei algumas características aqui, tá? Vocês sabem que eu falo bastante, eu escrevi bastante. Enfim, eu escrevi aqui a centração de Deus, né? Que a verdadeira adoração, ela é centrada no nosso Deus, né? Não nos nossos próprios necessidades, nos nossos entendimentos. A gente tem que realmente estar centrado no nosso Deus. É Ele que é o provedor, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos acolhe. Respeito e reverência nós temos que ter. Autenticidade, espontaneidade, intimidade, obediência, que nós somos falhos, né? Sim. E muitas vezes nós não obedecemos, né? Eu gosto muito do pastor Buleon, e ele fala em algumas pregações, e uma das mais antigas, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, ele fala que a Bíblia ele é um manual, né? A Bíblia é um manual de instruções. E que a gente só procura a Bíblia, né? Quando a gente está com algum problema. Como quando a gente compra alguma coisa, um celular, por exemplo, algo que a gente compra, assim, eletrônico, né? Sim. Primeiro olhar o manual de instruções. A gente acaba, assim, usando, ele deu defeito. Aí o que a gente faz? Aí sim a gente vai procurar o manual, né? Corre atrás, compra pela primeira vez, né? Prefere se debater um monte ali buscando do que, de fato, Exatamente. Só ler o manual e aprender. E aí ele fala... Você sai pesquisar em qualquer outro lugar. Sim. E acho que isso até é da Bíblia mesmo. As Já pessoas dá um ok vão Google ver ali. na internet, no TikTok, ver vídeo de tudo e ler realmente a Bíblia. Exatamente. E ali tem as verdades, ali tem como Deus quer que nós sejamos, né? Sim. Ali tem um manual de instruções para que nós tenhamos uma vida de alegria, uma vida plena, e nós acabamos o quê? Nos debatendo, nos batendo, enfim, a gente acaba se perdendo porque não busca esse manual, né? Também eu vi aqui, relatei aqui também sobre agradecimento, que nós temos que ser agradecidos e reconhecer a Deus pelos benefícios e as bênçãos que Ele nos traz, né? Que Ele traz para nós a cada dia, a bênção da gente acordar, né? A bênção da gente ter uma família, ter um lar, ter o alimento, né? A gente acha que são coisas tão assim, é tão fúteis, tão assim, isso daí é o de cada dia. Mas a gente acha isso tão pequeno e, na verdade, isso são bênçãos, né? Quantas pessoas não têm onde morar e a gente acha isso assim, eu não vou agradecer sobre isso. Às vezes saio, estou dizendo no geral, né? Saio de casa sem orar, saio de casa sem procurar a presença de Deus na minha vida. Eu estou dizendo o quê? Que eu não preciso dele. Né? Eu estou dizendo que tipo de adoradora que eu sou quando eu dou as costas à palavra de Deus, ou quando eu saio do meu lar ali sem ter agradecido, ou né, acordei sem agradecer a noite que eu tive de descanso, ou pedir para Deus que eu tenha um bom dia naquele dia, né? Eu já saio correndo, enfim, a gente tem que ser gratos por tudo que Ele tem feito e faz na nossa vida, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, e a gente não pode esquecer disso. Sim. E também coloquei aqui sobre o sacrifício. A verdadeira adoração pode envolver sacrifício, demonstrando nossa disposição de renunciar às coisas que não são caras para seguir a Deus, né? Então, assim, às vezes a gente tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que abrir mão de algumas coisas, né? Porque eu quero adorar. A sua cruz, né? Exatamente. Eu quero adorar, eu quero ser uma verdadeira adoradora de Deus. Então, assim, eu tenho que saber me distanciar de certas coisas. E, às vezes, isso, por eu não estar adorando, não sei se é essa parte aqui, eu já vou falando, tá? Daí você vai... Fica à vontade. Às vezes a gente, por não adorar a Deus, por estar distante de Deus, às vezes eu acabo deixando que o inimigo, ele tome conta da minha vida e eu não perceba. Por quê? Porque eu tô sem obedecer a Deus, eu estou sem estudar a minha lição, eu estou sem estudar a palavra de Deus, eu não faço a minha meditação, né? Está se perdendo muito o culto familiar, e isso nós temos que resgatar nos nossos lares. Né, temos que fazer, às vezes somos só... eu lembro quando eu fui para a igreja, eu fui a primeira adventista da minha família. E logo foram vendo, né, como eu fui transformada, como eu estava agindo. E, enfim, aquilo despertou interesse na minha família. Então, a minha família também procurou saber, também foi atrás para entender que Deus era esse que fez a transformação na minha filha, por exemplo. Né? Os meus pais... se batizaram na época também. Então, assim, foi uma transformação na minha família também, né? Alguns hoje estão distantes, mas eles aprenderam.
E eu vejo assim que quando Eles nós... sabem a verdade, Exatamente. né? A nossa verdade. O problema é o quê? É que hoje eu falei também para os adolescentes assim, o que acontece? A gente acaba não fazendo isso, né? Todos os dias, isso acaba saindo da nossa rotina. E isso acaba fazendo... Uma vez que a gente não faça... Exatamente. Falar, Já só não hoje tem não vou Só fazer. hoje, né? Você Eu tô não com tem essa. preguiça, né? Geralmente assim, é isso que eles respondem. Eu não estudei porque eu tô com preguiça. E isso vai assim, essa preguiça ela vai aumentando. E eu vou perdendo o interesse, né? Porque eu tô com preguiça. Vai perdendo o interesse. E isso vai dando brecha para que outras coisas, né, que não agradam a Deus, entrem na minha vida. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o verdadeiro adorador, ele tem que ter uma regra ali, ele tem que seguir aquilo para que aquilo fortaleça e é o que você a vida falou, dele. né? Tipo assim, a gente tem um manual. E na Tem. Bíblia fala, pra gente ser um verdadeiro adorador, tem que adorar em espírito e em verdade. E a verdade tá ali, tá? Tá ali. Cristo entregou pra gente a verdade. E a gente tem ela nas nossas mãos. A gente só tem que estar junto. De fato, E o Espírito buscar. está aqui também. A gente só tem que aceitar. O Espírito, eu acho que ele faz tudo por si só. Se a gente se entregar a ele, claro. Exatamente. Vitorinha, você tem alguma história onde você foi transformada pela palavra, ou onde você aprendeu a ser de fato uma verdadeira adoradora? Olha, foi com o Clube de Desbravadores. Amém! Porque eu não era adventista, né? Conheci o clube e acho que ali com a meditação a gente acha que é uma coisa simplesinha ali no clube, mas é quando a gente começa a ver a Bíblia de uma maneira diferente, quando a gente começa a estudar os estudos bíblicos, principalmente, mostram pra gente a visão da igreja mesmo, a visão que a Bíblia traz pra gente. E daí você começa a ver aquilo, começa a ver que tá na Bíblia, que tudo aquilo tá certo. Eu acho que isso transforma a gente, é o Espírito Santo, é tudo que você tem ali, que entra em contato com você, vai te mostrando a verdade, e isso te transforma. É maravilhoso saber disso. O quão, às vezes, a gente participa de alguns ministérios e a gente acha que não tem tanto não vê, impacto né? na vida das pessoas. E aí, agora imagina, tipo, os líderes do teu clube, como devem estar orgulhosos sabendo sobre quando isso. eu falei pra minha diretora associada que eu ia me batizar. E ela falou, nossa, menina, como é bom saber disso. Sim. Ela chorou no telefone comigo, porque ela disse que era uma semana que ela tava passando, assim, que ela tava pensando, nossa, mas parece que a gente trabalha tanto pra igreja e a gente não vê retorno. E foi em um momento, assim, que eu simplesmente decidi, porque eu tava no clube já há 6 anos, 7 anos. E daí eu falei, não, eu preciso me batizar. Porque eu acho que eu tava esperando o momento, né, que a gente falou da transformação. Eu tava esperando o momento, assim, que eu ia me transformar um monte. E eu tava só esperando, eu já acreditava naquilo, eu tava esperando um momento revelador. Daí eu pensei assim, falei, gente, mas se eu acredito, o que eu tô esperando, sabe? Até o pastor ficou em choque, assim, falou, nossa, Vitória, ficou muito feliz. Uhum. Mas a gente fica muito feliz, nosso coração preenche de saber sobre esse amor. Porque eu acredito que o clube agora, por mais que Todos em algum os momento você saia... né, Sim, trazem alguém. sim, mas por mais que você saia algum dia, Deus me livre, mas que você saia algum dia do clube, ele ainda vai ter o mesmo impacto na sua vida. Sim. Ele ainda vai ser importante. O Ministério Jovem, às vezes a gente faz tanta programação, é muito cansativo, gente, mas às vezes a gente faz tanta programação, marca tanta coisa, e a gente fica tipo, poxa Deus, tô trabalhando tanto pro Senhor. Parece que não vê, né? Parece que você não vê. E aí, quando a gente olha um jovem se convertendo e aceitando a palavra e querendo se batizar, gente, isso é muito grandioso. É muito maravilhoso. A história da mulher de Samaria, ela nos mostra que muitas vezes Deus vai precisar se chegar a gente. Claro que é muito importante que nós nos achegamos a Cristo, mas em alguns momentos Ele vai precisar vir até a nossa vida. Às vezes a gente vai estar tentando ignorar todos os sinais que Ele já está tentando nos dar para a gente se achegar a Ele. Até o momento em que algo pode acontecer na nossa vida para a gente virar aquela chavinha. Tipo, opa, algo aconteceu aqui. Mas o que aconteceu aqui não pode ser algo assim normal. É algo diferente. E aí você vai ver e é Cristo te transformando, Cristo moldando seu coração para saber mais sobre Ele. Tem uma frase que ela é muito importante e eu trouxe, que é de um livro. E ela diz o seguinte: cada vez que você faz uma opção, está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Cada vez que você decide ser diferente, ser moldado, a sua essência ela já vai se transformando. Mas agora você vai estar construindo uma essência com Cristo, ao lado de Cristo. E foi o que a mulher de Samaria fez.
Gente, vocês têm algum conselho que vocês queiram deixar para os nossos jovens? Algum recado importante sobre dedicar de fato e saber ser um verdadeiro adorador? Agora é um momento que vocês podem ficar à vontade. O nosso editor vai caprichar agora, vai colocar uma musiquinha de fundo bem interessante. E vocês podem falar olhando para a câmera, tá bom? Simone, manda um recado para os adolescentes que vão virar jovens. E para os jovens. Amém, Jesus? Eles vão ser futuros jovens. Assim, Sim, ó, mesmo pegada. eu li bastante, escrevi bastante e também relatei aqui algumas atitudes que nós temos que tomar se estamos fazendo algo que não agrada a Deus, tá? E o que nós podemos fazer? Você jovem, você adolescente, você que está nos assistindo, o que você pode fazer? Então, assim, comece a orar. Comece a orar, peça para Deus, peça para o Espírito Santo, peça o batismo do Espírito Santo. Eu aprendi quando eu me batizei, que eu ganhei um livro sobre o batismo do Espírito Santo. E diz que nós temos que pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias. Então, assim, você jovem, peça o batismo do Espírito Santo. Ore, tá? Ore a Deus. Comece a ler a Bíblia. Se você não está lendo por algum motivo, comece a ler. Nem que seja poucos minutos. A oração também. Eu não sei fazer uma oração elaborada. Eu não sei conversar com Deus. Mas aqui, nós estamos conversando aqui e falando sobre Deus. É dessa maneira que nós temos que falar com Deus. Né? Da maneira que nós estamos. A gente precisa buscar a Deus. Então, comece a orar, nem que seja poucos minutos. Comece a ler a Bíblia, nem que seja ali, vou começar os Salmos, né? Vou ler um capítulo por dia. Mas procure ler uma frase, nem que você seja, né, das antigas ali, feche a Bíblia e, estou pensando em Deus agora, vou abrir e vou ler aquele pedaço. Sempre tem, né? Mas assim, leia, de Deus né? pra mim Você hoje. tem que começar. Eu falo muito para minhas crianças ali, para meus adolescentes. Eu não lembro mais se é 21 dias ou 22 dias que nós temos que começar, e se nós começarmos e seguirmos esses 21 ou 22 dias, aquilo vai virar rotina e aquilo vai ser prazeroso. Para não ter erro, a gente faz 23. Tá tudo faz bem. 23 e você vai começar. Então, se você vai ler ali os provérbios, eu acho que são 30 ali, nem lembro mais quantos são. Não lembro, mas você vai ler ali um por dia. É um exemplo, tá? Lógico que vocês vão ler o que vocês acharem que, né, precisa ser lido. Mas, assim, tem aquelas caixinhas de promessa que existem frases ali. Então, aquilo é da Bíblia, aquilo são frases da Bíblia. Então, comece. Nós temos que começar. Outra coisa também que eu coloquei aqui, que é busque orientação. Se você está tendo dificuldades em estabelecer hábitos de oração ou leitura da Bíblia, você jovem, adolescente, se vocês estão com dificuldades, procurem o seu líder espiritual. Quem é o líder espiritual? É o teu pastor, é o teu professor, é um amigo que você vê que, que consagrada que é a Vitória. Eu acho a Vitória uma consagrada, tá? Amém. Não porque eu tô aqui com ela. Amém. Ela é uma bênção de Deus. A gente tá sempre, né, de carona, né, com a Adriana. Verdade. Todos sabem. E eu sei que ela é uma bênção, né? Uma bênção na família dela. E seja você uma bênção também. Procure ter esse hábito, né? E se isso você não consegue, procure ajuda. Não tenha vergonha. Né? Às vezes, assim, eu não consigo estudar sozinha, Vitória. Você pode estudar comigo? Né? Eu sou aqui uma jovem que participo da mesma classe, né? Um exemplo da classe da Vitória, e fala assim, nossa, Vitória, você fala tão bem, você estuda... A gente não pode estudar junto, né? Eu não vou conseguir ir na tua casa, mas você não pode ligar para mim ali, a gente conversar sobre o assunto. Você uma bênção na vida né? das Exatamente. Ou, Vitória, usado, né? exatamente. Sim, deixe Deus usar, deixe o Espírito Santo usar você também, ou usar outras pessoas para que te ajude a ser transformado e que você crie esses hábitos saudáveis, né? Que nós possamos procurar. Porque se eu não vou atrás disso, se eu sou um jovem, um adolescente, ou até mesmo eu, né, que vocês sabem quantos anos eu tenho, já não sou mais... na transição de adolescente mas, pro enfim, jovem. eu estou indo agora para os jovens, né, com 17 anos que vai para o jovem. Mas, enfim, vá atrás, entendeu? Não fique... se você acabar não estudando, não procurando, o que vai acontecer? É o que eu assisto, é o que eu escuto, é o que eu falo, e isso vai me distanciando de Deus, vai tirando essa verdadeira adoração que eu precisava ter, e cada vez que eu me distancio de Deus, o que acontece? Coisas do mundo entram na minha vida.
e eu vou gostando, porque o pecado é assim, né? Ele prova uma é legal, entendeu? Eu já fui uma pessoa bem doida, né? Eu falo para os meus adolescentes... Você já foi. Eu tenho... Não é agora. Agora eu sou a doida de Deus, né? Sou doida de Mas assim, já fui uma pessoa muito desequilibrada, Abençoada, assim, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, porque o pecado, né, aparentemente, ele nos cega. E a gente acha que é legal, a gente acha, só vou dessa vez. Só vou fazer uma vez. Quando eu vejo, eu tô ali amarrada naquilo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, você jovem, adolescente, procure ajuda, se não consegue sozinho. E ore. Peça para que os líderes orem, peça ajuda. Não fique... Tenha coragem, né? Como diz a lição aqui do jovem, tenha coragem. Tenha coragem. Eu sei que é difícil, né? A gente passa por momentos que a gente não quer falar com ninguém. Se fosse fácil, não ia precisar de não coragem. É verdade? Exatamente. Sim. O cristão, ele tem que entender que, a partir do momento que eu me batizei, eu acho que... achei que meus problemas acabaram. Eu acho não que a partir assim. do momento que a gente sabe a verdade, né? Nem precisa, claro, o batismo é uma consequência da gente saber a verdade. E o cristão vai lutar sempre, né? Então, procure ajuda. Não deixe você estar no fundo do poço. Procure que vai dar certo. Tem tanta gente orando por nós. Temos tantos grupos de orações na igreja. Sim. Então, assim, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, peça ajuda mesmo, ore bastante, que Deus vai atender com certeza, porque Deus atende um coração aflito, desesperado, né? Que anseia da verdade, que quer realmente adorar a Deus da maneira correta. E a gente precisa buscar isso. Eu acho assim, que a Simone falou tudo. Falou por você. Por mim, É que eu falo bastante. Falou por você, falou por mim, falou por todo mundo. Acho que a gente encerra aqui. Mas é isso, um recado para os jovens não tenha medo. A gente tem muito medo de falar, de fazer a coisa errada, de estar ali na igreja e um ancião vir falar, alguém que é mais velho vir falar alguma coisa. Mas é isso, gente, se entreguem, não tenham medo. Se a gente fizer a coisa errada, a gente vai lá e tenta fazer certo de novo. Mas o importante é a gente tentar espalhar a palavra de Deus, o amor de Deus para todo mundo que a gente conhece. Seja na igreja, seja em casa, seja com os amigos, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que você esteja. Eu acho que é isso. Tem uma frase aqui que a Simone trouxe, eu vou falar também, comentar. Que a nossa comunhão é um processo contínuo. Seja ela persistente na nossa busca por Deus e pra gente não desistir nunca. Então, acho que também, pra gente ser um verdadeiro adorador, a gente precisa da nossa comunhão com Deus todos os dias, da nossa intimidade com Deus. E é isso, gente. Não desistam, persistam sempre. Que Jesus vai dar a salvação, a gente sempre vai ter um retorno. E é maravilhoso viver com Cristo todos os dias, né? Amém. Eu aprendi, eu quero falar mais uma coisa, tá? Eu aprendi. Fala a frase que eu tive um congresso das mulheres, e as mulheres estavam falando muito de saúde, e a frase que impactou lá era 1, 2, 3... E vai. Nosso episódio vai ter parte 1 e parte 2, tá, gente? Primeiro episódio com 1 hora então, de duração. Então, assim, é aqui, resumindo, 1, 2, 3 e vai. Vai pedir ajuda pro Espírito Santo. Vai, né? que tem que vai orar, orar, gente. vai buscar a Deus, vai estudar a tua lição, mas vá. Então vamos orar pra Simone. Vamos orar pra eu parar de falar. Vamos orar, Simone. Ora pra gente, por favor. Já aproveitando, né, que falou pouco. Vamos orar. Depois da oração que a gente manda o recado também pra quem a gente quer, ou já acabou? Pode. Não, fica à vontade, se você quiser sentar aqui. Não, antes então da oração... Terceira temporada vai ter 2 apresentadoras, gente. Antes da oração, então, eu quero mandar um beijo pra minha base de adolescentes, QGTeam, tá? Um beijo grande pra vocês, eu amo vocês. Agora vamos se orar. Se quiser aproveitar e já mandar um beijo também. Um beijo pra minha família, que eu vou fazer meu pai assistir esse podcast. Amém. A Vitorinha é uma mulher de poucas palavras. Vamos dar um beijo pro meu clube também. Amém. Senão vão brigar, hein? Senão vão brigar comigo. Simone, agora, ora pra gente. Vamos orar, então. Maravilhoso Deus que nos céus habita, graça te damos, Pai, por esse encontro maravilhoso, porque até que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor possa realmente nos transformar e que nós possamos ser verdadeiros adoradores de Ti, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada lar aqui representado, todos que estão assistindo, Pai, todos que estão aqui participando por trás das câmeras também, que o Senhor possa abençoar esse ministério grandemente, Pai.
por favor, envia teu Santo Espírito sobre nós, nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa afastar de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. E que o Senhor possa enviar sobre nós, estender a sua mão poderosa sobre cada um de nós, Pai. E que possamos ser pessoas melhores e que possamos levar o Teu Evangelho a mais pessoas. Querido Deus, tudo isso nós pedimos com perdão dos nossos pecados. Em nome e por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. É sempre muito importante pra gente quando vemos dois jovens, dois adolescentes aqui falando sobre a mensagem de Cristo. Então, muito obrigada mesmo por vocês terem aceitado, por vocês terem escutado o chamado de Jesus também na vida de vocês. E nós somos muito gratos, de verdade mesmo, pela presença de vocês. Eu fiquei feliz de participar. Que a gente agradece, Nós né? aceitamos, A gente viu, mas- Simone. A gente fica honrado. A gente nem falou muito lá, ó. Não, só um pouquinho. Bom, Lá gente, vem a parte 2. e se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o seu amor, sobre os milagres que ele pode fazer na sua vida, bom, nós temos aqui 2 QR Codes aqui abaixo da tela. Também nós temos na descrição do vídeo os links que você pode estar acessando para ter acesso aos estudos bíblicos. Você pode também, em um desses QR Codes, você vai ter acesso a uma pessoa que ela pode ir até a sua casa para dar esse estudo bíblico do Novo Tempo também. Então, assim, é gratuito. Ele está ali porque Jesus já pagou para você, então é só de fato acessar e conhecer ainda mais sobre a sua palavra. Então a gente te convida para estar aqui conosco na próxima quinta-feira, às 19h30. E também nós teremos aí 2 convidados diferentes de outro distrito e fica um spoiler. Até semana que vem.